Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão para aquela pessoa que quer ir para o futuro, que tem um tempinho para refletir como ser uma pessoa melhor, como ser o melhor profissional, o melhor produtor, o melhor cidadão. E no programa de hoje nós vamos ter uma visita muito especial. Uma pessoa que dedicou a sua vida e dedica ao aprendizado no sentido mais amplo. Uma pessoa que teve uma experiência durante toda a sua vida dentro e principalmente fora do nosso país, buscando entender e compreender quais são as maiores e as melhores habilidades para se transformar enquanto profissional e, nesse sentido, enquanto organização, enquanto nação. No programa de hoje, eu tenho a honra e a felicidade de trazer para um bate-papo muito especial Francisco Villa, consultor internacional, é uma pessoa que tem toda uma história para contar, principalmente sobre o nosso agronegócio brasileiro. Villa, muito prazer te receber aqui. É uma honra ter você aqui no Criação Positiva. O prazer é tudo meu, Paulo. Villa, me conta um pouquinho como que começou essa história, essa visão. Qual que foi o day one teu? Qual que foi o momento onde você parou e pensou, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Existem vários days one. Todo mundo que vai tentar lembrar a sua história sabe que tinha um sonho com 5 anos, depois uma ideia com 15 anos, mas a minha ideia como um guri, como dizem lá embaixo, seria ser psiquiatra. Sempre estudei essas coisas lá e quando saí da escola, então eu percebi, foi o primeiro grande choque da minha vida, que não podia fazer isso sem antes fazer medicina. Eu não gosto de sangue, então já resolveu-se esse problema. E depois eu fiz economia porque achava uma coisa que envolve gestão, que envolve direito, que envolve números, que era uma coisa mais ampla para entender o mundo. E depois eu descobri uma coisa bem interessante. Os primeiros economistas, lá 1300, 1400, eram les physiciens, eram médicos. Porque o médico ele tem uma visão holística de um corpo que é um ser vivo. E a economia, por isso os economistas quase nunca acertam, ele é tão complexo, tão vivo, que é uma espécie de psicologia, de sociologia, de medicina também. Então, esse aqui era o primeiro momento de decidir para onde eu podia eventualmente passar o resto da minha vida. Você não ajudou diretamente o ser humano, mas continua tentando compreender a cabeça do ser humano e principalmente as habilidades e as características do ser humano para serem melhores profissionais. Você tem feito isso no nosso país, fora deles. Isso começou com a tua visão internacional, dos países que você passou, de onde você aprendeu e a partir daí você conseguiu canalizar e materializar isso em ações que nós vamos contar durante o programa, sim, que são muito claras aqui no Brasil. Conta pra gente como foi esse olhar do Villa lá fora primeiro, com todos esses países, para depois conseguir canalizar e colocar essa luva, essa roupa de país Brasil. Bom, para os jovens eu podia deixar um recado que é muito importante qual será a sua primeira atividade quando você termina o processo de educação e formação profissional, formal. Então, quando você entra na vida, o primeiro passo que você faz, de certa forma, sempre pode mudar, mas ele já define um pouco a direção. E eu tive a sorte de ter como primeiro emprego um emprego fora do meu país, porque nasci na Alemanha, fui criado na Alemanha, que foi na Itália. E foi num ambiente com centenas de milionários que, em dinheiro de hoje, seriam bilionários. Então, convivi 2 vezes, 6 meses, com os homens mais ricos do mundo. E com pessoas do cinema, com escritores, etc. e tal, profissionalmente. E eu era pequenininho, eles eram os grandões. E eles gostaram, como eles gostam de cachorro, então gostaram do menino lá, simpático da Alemanha, e eles
compartilharam comigo as suas experiências de vida. E eles passaram a ser meus mentores. E aí eu podia ver que cada dia jantei com um, com o outro, etc. Então entrei mais na intimidade, né? Um era o proprietário da Porsche, que depois foi presidente da Audi, depois presidente internacional da Volkswagen. Então personalidades que tinham um certo crivo. Então, e aí eles ensinaram aquele molequinho lá o que eles geralmente nem ensinaram para os filhos dele. Então, ouvindo durante algum tempo num ambiente na ilha de Sardenha, de sol e tudo isso aqui, então foi o meu mestrado, porque eu larguei o doutorado na faculdade para fazer isso aqui e ganhei 100 vezes mais, porque se você recebe ensinamentos de pessoas que já fizeram muito na sua vida, então você orienta um pouco melhor a sua vida e fica sabendo quem você é, o que você realmente quer e o que você não necessariamente precisa fazer para ser feliz. E aí esse propósito, depois de tanta bagagem, depois de tanto compartilhamento de informações, ficou claro para você nesse período? O que você queria de fato fazer? Eu sempre sabia mais o que eu não queria fazer. E vou dar um exemplo. Uns 2 ou 3 anos atrás, eu dei uma aula lá numa pós-graduação numa faculdade no Rio Grande do Sul e à noite, tomando cerveja e tal, o pessoal diz, doutor, nós estávamos lendo o seu currículo, realmente, isso só alemão consegue fazer isso, planejamento de A até Z. Aí eu disse, sim, a gente faz o que é necessário. Depois, quando cheguei no hotel, eu pensei, bom, não podia falar mal dos alemães, porque supostamente todos eles planejam bem. Mas em nenhum momento da minha vida, até 3 anos atrás, não sei como é que foi de 3 para cá, agora estou planejando um pouco melhor, nunca planejei nada. Então, para plagiar um pouco o seu programa, então eu sou criador de oportunidades. Então eu olho o que está em volta, tento entender e passo de um lado para o outro e numa certa altura, quando alguém vê que você está interessado num assunto, ele vem e convida você. Então a minha programação, meu planejamento da vida era de dizer não a 90% dos convites que me foram feitos. E fiquei com 10. Se foram os 10 melhores ou não, depois até se eu tiver paciência e tempo, podia analisar. Mas o mais importante para mim era ter a liberdade de escolha. Então, por isso eu fui para vários países, por isso eu trabalhei em vários contextos, para governos, na faculdade, nas indústrias, tive as minhas empresas, etc. Para testar tudo, porque a gente está aqui para passar 70, 80, 90 anos e tem que fazer isso de uma forma que você se diverte. Ô Vila, e aí depois de você ter aprendido, de fato, a pelo menos saber o que você não quer, o que já é um grande caminho, para que é muito difícil a gente saber falar não, né? Como que foi esse casamento? Você caiu, posso dizer que há um casamento entre Vila e o agro ou não? Ou é demais essa relação? Não, isto é uma coisa que, né, novamente também não tem nada a ver com o alemão, porque era um relacionamento de paixão. Só que não é paixão pelo boi. Eu tenho uma pequena produção na Floresta Negra lá, então já sei a diferença entre vaca e boi, mas um amigo meu me convidou, quando eu voltei pela segunda vez para o Brasil, agora nos anos 90 e tal, para eu fazer uma análise de uma empresa que ele queria comprar. E aí eu tive que estudar durante 2, 3 meses todo o ambiente em torno da produção bovina. Eu vi, pô, mas isto é o paraíso. Mas é o paraíso que nunca ninguém entrou. Porque na indústria tudo está organizado. Na agricultura, se você não faz bem feito durante 3 anos, você não vai fazer no 4º ano. Na pecuária, existem, claro, os craques, como o Maciel mostrou da última vez, né? Então tem.
Mas muita gente está andando como nós andamos nos últimos 2 ou 3 mil anos, né? Quanto muito dá um pouco de sal e de vacina. E aí eu vi que tinha a possibilidade de criar algo relativamente novo, que era um modelo de negócio para a pecuária eficiente, né? Que depois se tornou a pecuária 4.0 e tal, né? Mas isto começa com o treinamento do seu mindset como, então, deixar de ser produtor e transitar para ser empresário rural. Está acontecendo isso no Brasil hoje? Em número maior do que era no passado, mas em número muito menor para não excluir aquele problema de, como diz a Embrapa, 40% dos 5 milhões de produtores vão deixar de produzir nos próximos 10 anos. Então, e cada caso é um drama de família, né? Porque o seu pai, seu avô produziu e teve boi e numa certa altura você não é mais competitivo. Então, e isto é, vamos dizer, a minha missão desde sempre, com os congressos, com palestras, com centenas de artigos, de tentar explicar que de uma maneira compreensível para a visão do homem que trabalhou forte durante 30, 40 anos, que no futuro a coisa tem que ser organizada de forma um pouco diferente do que no passado. Ô Vila, nós vamos falar com bastante profundidade sobre agronegócio no próximo programa, porque esse programa ainda é muito curto, a gente vai ser maior no futuro, mas antes da gente encerrar o programa, você tem como dizer pra gente, pergunta de $1 milhão, hein? Você tem como dizer pra gente quais são as constantes nessa narrativa, nessa jornada para a transformação da pecuária empresarial que você fala? Existe alguma constante que, sem essa, ou algum pilar, ou algum princípio que você traz, sempre como uma constante todas as vezes que você vai falar, seja uma propriedade grande, seja uma propriedade pequena, para o pessoal de casa mesmo tentar refletir um pouco? Existe um truque no sentido inglês da palavra. Então, você no dia 1 de janeiro senta com um consultor, com seu contador, se tiver um, e vai fazer um balanço. Quanto terra eu tenho? Quanto vale a terra? Quantas máquinas que eu tenho? Quantos anos eu tenho? Quantos eles valem? Quantos animais eu tenho? Quanto vale a sede? Pronto. E qual é o número do meu rebanho? Qual é o peso médio? Então, e eu compro a fazenda de mim para este preço de 1 de janeiro. E no fim do ano, você senta com a mesma pessoa, com a mesma tecnologia, e você vai ver quanto vale a sua terra, provavelmente um pouco mais, um pouco menos, quanto vale seu equipamento, um pouco menos, porque já trabalhou um ano, a não ser que você comprou uns, quanto valem os seus animais, porque eles comeram, etc. e tal, você fez reforma de pasto, etc. e tal, e no fim do ano você tem que ter o 100% do valor de 1 de janeiro, mais uns 5, 6, 7%, que é para pagar o sustento seu, mais o filho na faculdade, e mais um valor que sobra para finalmente você comprar aquele trator que você já viu no AgriShow 2 anos atrás e agora vai comprar. Se você começar a pensar em números e menos pensar no coração, você faz bem para o seu coração, porque ele vai ser mais livre. É uma razão que ajuda a emoção. Isso. Vila, o papo está muito bom, a gente vai continuar no próximo programa. Já te agradeço de antemão essa oportunidade de poder aprender com você. Sempre aprendo muito quando eu estou perto de você, te ouvindo. E eu tenho certeza absoluta que esse discurso seu, essa narrativa sua, é uma narrativa muito importante para o pessoal que está em casa, para o criador que quer, de fato, entender os seus desafios
Não só enquanto profissionais, os desafios técnicos, mas os desafios enquanto ser humano. Porque no final das contas, essas habilidades de ser humano passam a ser muito importantes. Eu quero te agradecer, muito obrigado. Até o próximo programa. Com essa entrevista, a gente encerra mais um Criação Positiva, aguardando o final dessa história no nosso próximo programa. Conto com você.